Livro de Provérbios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Maravilha. Livro de Provérbios, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Neste capítulo, Salomão faz com o seu filho o que todos os pais jamais deveriam deixar de fazer. Que é o quê? Aconselhar os filhos. É sentar com os filhos para aconselhá-los, orientá-los abençoados. O que Salomão está fazendo aqui é algo, eu considero extremamente fundamental. Fundamental. Mas nós também, como filhos de Deus, devemos buscar pelos conselhos do nosso Pai Celestial. Porque aqui, abençoado, quando eu abro a Bíblia Sagrada, quando eu abro o livro de Provérbios, é como eu me sentar ao lado de um pai preocupado com o futuro do filho. É como eu me aproximar da minha mãe e me sentar com ela para ouvir os seus bons conselhos. Porque é isso que Deus faz conosco. Quando nós congregamos, quando nós não deixamos de ir à igreja, quando nós abrimos a Bíblia para meditar nas palavras aqui escritas, é como se Deus nos chamasse para juntos a Ele, sentados ali perante Ele, ouvirmos a sua voz, ouvirmos os seus bons conselhos. Porque os conselhos são importantes para a vida. Os pais, às vezes, se preocupam muito em dar presentes, em dar mesada, em dar uma boa vida para os seus filhos, economicamente falando. Eu agradeço a Deus pelos pais que têm condições de dar uma vida boa para os seus respectivos filhos. Mas não é só isso, abençoado. Veja bem, quando se trata de dar o melhor para o filho, nós não podemos simplesmente
nos resumir a bens materiais. Dar uma boa vida para o seu filho não se resume somente a dar um bom celular, um iPhone para ele de aniversário, de presente de Natal. Não é isso. Pagar uma boa escola, isso é bom? Pode até ser. Você ter condições de dar o do melhor para o teu filho, falando de vida material, eu não acho isso ruim. Agradeça a Deus se você tem condições de dar uma boa roupa, pagar uma boa escola para o seu filho. Agradeça a Deus, mas não é tudo. Isso não é tudo. O mais importante, infelizmente, nós deixamos de lado. Às vezes os pais se preocupam tanto em dar presentes, mesadas, pagar uma boa escola para os filhos. E se esquece do mais importante, que é sentar com o filho, aconselhar, dar bons conselhos. Mas os pais se preocupam tanto em trabalhar, ganhar dinheiro para dar uma vida melhor para os filhos, que acabam não dispondo de tempo para isso, né? Eu sei que é muito importante a gente trabalhar, a gente tem que trabalhar para pagar as contas. Nós temos compromissos, eu sei, mas não podemos esquecer do que é mais importante. Às vezes nós damos tudo para os nossos filhos, mas nos esquecemos de dar o que eles mais precisam, o que eles mais necessitam, que é a nossa atenção. E olha, isso Deus nunca vai deixar faltar para você. Porque Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Aonde você estiver, ali estará Deus, do seu lado. Para quando você precisar dEle, de um conselho, de uma palavra, Ele vai te ajudar. Ele vai aconselhar você. Deus é onipresente. Então, nunca reclame de nada com Deus. Nunca reclame. Porque Ele nunca vai deixar faltar para você nada do que você necessite. Ah, mas eu estou desempregado, eu estou com problema na família, eu estou com problema de saúde. Fale com Deus. Deus está presente. O que diz a palavra? O que está escrito no Salmo 46, verso 1? O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Fale com Deus. Ele vai ouvir a sua oração e vai respondê-la no tempo certo. Porque existe tempo para tudo, abençoado. Agora, uma coisa Deus jamais irá deixar faltar para você. Ele nunca vai deixar faltar nada daquilo que você necessita. E o mais importante que Deus pode nos dar, nos oferecer, e que jamais irá faltar, é o quê? A atenção dEle. Porque Ele é socorro bem presente. Ele, o próprio Deus, Ele está em todo lugar, abençoado. Ele é onipresente. Então você nunca vai sofrer de déficit de atenção. Nunca. Você nunca vai poder dizer assim, ó, estou sozinho. Eu já fui solteiro, eu já morei sozinho. Sozinho mesmo. Aqui em São Paulo, eu não sou dessa cidade, eu não sou desse estado. Eu vim do Rio de Janeiro. Então eu morei aqui sozinho no começo. Eu morei aqui sozinho, mas eu nunca me senti sozinho. Por quê? Porque Deus está em mim. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. E eu sempre tinha no meu coração as seguintes palavras da Bíblia Sagrada, que se encontram no livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 10. Não temas que eu sou contigo. Porque às vezes, quando você passa muito tempo sem uma presença física, Deus é espírito. Então, por Deus ser espírito, você não vê. Mas Ele está não só com você, Ele está em você. Então, com seus olhos naturais, você não vai vê-lo. Mas isso não significa que Ele não esteja com você. E você está aí sozinho nesse mundo? De jeito nenhum. Mas, às vezes, nós somos assombrados por essa sensação horrível de solidão, por nós não notarmos o quê? Uma presença física do nosso lado, perto da gente. Mas aí Deus fala ao nosso coração: não temas, não temas. Eu sou contigo, eu estou do seu lado. Não te assombres, eu sou o teu Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Deus. E se você precisar, Ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. E sabe o que é melhor? Ele vai te sustentar com a sua destra fiel. Receba essas palavras. Receba essas palavras. Então, são conselhos de sabedoria que nós não podemos deixar de lado para a nossa vida e também para os nossos filhos. Abençoados, se você quer que seus filhos cresçam bem e ande no caminho direito, não se preocupe só em dar coisas materiais para eles. Dar o melhor para o filho significa dar bons conselhos. E não existe livro melhor para nos auxiliar, porque às vezes nós não sabemos. Olha, eu até fui aconselhado quando eu era criança, graças a Deus, mas eu tenho dificuldade de conversar com meu filho, com a minha filha. Eu tenho dificuldade em sentar com eles para dar bons conselhos. Na hora ali eu não sei o que dizer. Peça ajuda a Deus. Antes de você sentar com seu filho ou com sua filha para aconselhá-los, ore, peça a Deus ajuda, peça a Deus inspiração, peça a Deus sabedoria. Abra a Bíblia, leia Provérbios, leia Salmos, leia o Novo Testamento. Não existe livro melhor do que a Bíblia Sagrada para nos preparar para esse momento. Não existe. A Bíblia Sagrada, ela vai te dar toda a base que você precisa para dar bons conselhos para os seus filhos. O que eu estou pregando aqui não é a Bíblia? O que eu estou pregando aqui não é a palavra de Deus? Porque não existe, abençoado, conselhos melhores do que o que a palavra de Deus oferece. A Bíblia oferece a cada um de nós os conselhos mais importantes para vivermos bem aqui nesta terra. Imagine só, nós vivemos num mundo complicado. Eu não estou falando do mundo que Deus criou, não, porque o mundo que Deus criou é bom. Mas, infelizmente, o que não falta aqui é coisa errada, corrupção, gente ruim. Então, como lidar com tudo isso? Só com a ajuda das palavras de Deus. Por isso aqui, Salomão, ele pede ao seu filho: guarde os conselhos, guarde a sabedoria, dê valor a isso, dê valor.
e busque mais e mais essa sabedoria para a tua vida. Busque mais e mais, porque ela vale mais do que ouro, do que prata, ela vale mais do que dinheiro. Não é o que está escrito aí? O que está escrito no verso 4? Eu gosto muito do que diz o verso 4. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Então é isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos e é isso que nós temos que aprender também. Trabalhar é importante, ganhar dinheiro é importante, mas nada é mais importante do que a sabedoria que vem de Deus. Nada. Do que a sabedoria que você vai passar para os seus filhos, os bons conselhos. Ensine isso para os seus filhos. A vida com Deus é melhor do que qualquer outra coisa. Imagine, quando eu era mais jovem, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ter carro, eu queria vestir a melhor roupa, eu queria um monte de coisas. É normal as pessoas na juventude sentirem isso. Ainda mais que elas convivem com outras pessoas que vivem em função de tudo isso. Então, querendo ou não, nós acabamos sendo o quê? Influenciados. E hoje, com internet, redes sociais aí, onde as pessoas elas vivem ostentando aquilo que elas conquistam, aquilo que elas compram. Hoje em dia, as redes sociais só servem para isso, infelizmente. Não é o caso da nossa igreja, né? Nós usamos redes sociais, mas para propagar a palavra de Deus. Mas a maioria das pessoas fazem um mau uso das redes sociais. Um mau uso. Elas usam as redes sociais para instigar a ostentação, o materialismo, o consumo compulsivo. As pessoas estão cada vez mais consumistas. Elas querem comprar. Querem ganhar dinheiro para gastar. E não por sobrevivência. E não para colocar comida em seu prato, pagar as contas, mas para ostentar. Isso não é bom. Isso não é bom. Porque chega uma hora, abençoado, que mesmo as pessoas sem ter condições, elas acabam dando o salto maior que a perna, colocando o carro na frente dos bois. E as consequências sempre acabam de maneira trágica. As pessoas se dividam, aí entram em depressão, porque não só não tem mais dinheiro para gastar, como não tem mais um nome, não tem mais crédito na praça, não inspiram mais confiança no mercado, então elas começam a se sentir mal, começam a se sentir para baixo, começam a sentir depressão, tristeza profunda, angústia. Aí não sentem mais prazer em viver nesse mundo. Mas é o que esse mundo faz com as pessoas. Sugam tudo que você tem, até o que você não tem, esse mundo tira de você. Quando você se deixa seduzir por ele. Mas Deus não é assim. O que Jesus nos ensinou? Está escrito em Mateus 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
e achareis descanso para a vossa alma. Em Deus nós encontramos descanso. Na vida com Deus nós encontramos paz. A pessoa ela chega aqui cansada, sobrecarregada. A pessoa chega aqui em depressão. E ao ouvir a palavra de Deus liberta, cura e transforma essa pessoa por completo. Continuando aqui a partir do verso 6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. É como eu estava falando, às vezes os pais têm dificuldade em aconselhar os filhos, por quê? Porque não sabe o que dizer, não sabe o que falar. Aqui, ó, o verso 6 está nos ensinando o quê? Temos que pedir ajuda a Deus. Você acha que eu tenho condições de pregar a palavra de Deus? Eu não tenho condições. A palavra de Deus é uma sabedoria profunda, divina. Então, antes de eu pregar, eu peço ajuda a Deus. Antes de eu ler a Bíblia, eu oro e peço a Deus, ó Deus, me dê compreensão da tua palavra. E nós temos que pedir sempre a Deus sabedoria. Às vezes a gente pede a Deus saúde, pede a Deus aumento de salário. Eu não estou falando que eu não tenho que pedir. Se você está precisando, peça. Precisa de saúde? Peça a Deus. Você está precisando de um aumento de salário? Peça a Deus. Você está precisando melhorar a tua relação com a tua família? Peça a Deus isso, peça a Deus direção, peça a Deus mansidão. Está faltando mansidão? Peça a Deus mansidão. Falta humildade? Peça a Deus. O que Jesus nos ensina? Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-lhe-á. Agora, não se esqueça de pedir sabedoria também. Sabedoria é importante. Você tem que pedir todo dia isso a Deus. Sabedoria. Ó Deus, me dá sabedoria. Antes de você ir trabalhar. Sabedoria para você administrar bem seu negócio. Sabedoria de Deus vai ajudar você a ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, uma boa esposa. A mulher sábia, nós vamos chegar lá, nós vamos aprender isso aqui. A mulher sábia edifica a tua casa, a tola destrói. Deus dá a sabedoria. Ele só não vai dar para quem não demonstrar interesse, para quem não pedir.